Então, gente, eu vou me apresentando. Se você está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, tá passando aqui pelo YouTube, pelo Instagram e viu que a gente começou uma transmissão, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Priscila, eu sou mãe de dois filhos, o Davi e o Samuel. Entrei nesse mundo de cabeça, né, do mundo da introdução alimentar por conta deles e sou muito feliz por isso. Né? A introdução alimentar realmente trouxe uma nova possibilidade para mim e eu sou enfermeira de formação. Eu sempre gostei de estar estudando sobre a saúde das crianças e como a alimentação está relacionada com a saúde deles, né? Principalmente porque estão em um momento de transformação, um momento de crescimento mesmo, né? Ósseo, cognitivo, e é muito importante que a gente possa estar dando essa nutrição melhor possível para eles, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre a alimentação do bebê, como ela pode ser saudável e prática, porque a gente sabe, quando a gente se torna mãe, o nosso tempo é muito corrido, a gente quase não tem tempo para muita coisa que a gente gostava de fazer, né? O nosso tempo se torna muito dedicado às crianças e quando a mãe trabalha fora, né? Porque em casa a gente também trabalha muito. Quando a mulher trabalha fora e tem que ainda conciliar, né? O bebê, tudo bem que o bebê vai para a escolinha, mas quando volta tem aquele mundo de coisas para preparar, aquele mundo de coisas para fazer de casa, tudo pendente. E aí ainda tem a alimentação da criança, a alimentação da família, que muitas vezes fica a cargo apenas da mulher, né? E aí realmente se torna quase que um fardo, porque já tem tanta coisa, né, acumulada, e ainda mais a parte da alimentação da criança. Então a gente vai conversar um pouquinho, eu vou te passar algumas dicas que eu faço também aqui em casa para estar me ajudando nessa batalha diária, que é a gente ser saudável, a gente comer bem, comer saudável e ter ainda tempo para fazer tantas outras coisas, tá bom? Então, vocês estão me ouvindo bem? Manda uns coraçõezinhos aí para eu saber se estão me ouvindo, se tá tudo ok, se a transmissão tá boa. O pessoal do YouTube aqui não tá dando muito certo. Não sei o que houve. Deixa eu recarregar aqui. Enfim, vamos nós aqui no Instagram. Tudo bem, gente? E aí, como é que estão os bebês de vocês? Já começaram a introdução alimentar? Vão começar? Que idade estão os bebês de vocês? A Évila, tudo bem? Os meus já estão meio grandinhos já, assim, né? Para início de introdução alimentar. Tô com 3 e 2 anos, mas essa é uma fase muito desafiadora, porque muita coisa vai mudando, né, no bebê, e aí a gente tem que ir se adequando também. Então eu vivo nessa transformação todo dia. Bom, e aí, gente, quando a gente pensa, né, em alimentação saudável, vem logo aquela imagem, né, assim, de uma coisa muito complicada, que demanda muito tempo, que é caro, que é cansativo. Ah, eu não sei cozinhar, não aprendi, não gosto de cozinhar, eu gosto de fazer outras coisas, mas não gosto de passar tempo na cozinha. Só que aí quando a gente tem um filho aí e chegando ali no sexto mês, a gente já começa a se preocupar, né? E agora? Esse bebê vai começar a comer, não pode comer as mesmas coisas que eu como. O que é que eu vou fazer? Como que eu vou me organizar para dar tudo certo, né? Esse bebê crescer saudável, crescer gostando de alimentos saudáveis, né? E aí a gente pensa, mas a indústria já deixa tudo prontinho para mim. Eu não posso utilizar esses alimentos que inclusive são ditos próprios para criança, próprios para bebês. E aí, gente, posso usar? Não posso? Esses alimentos que são ditos próprios para crianças, a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes é passado uma ideia de que pode ser dado para criança, mas muitos fabricantes, inclusive daqueles iogurtes petit, eles falam, né, que deve ser utilizado por crianças a partir de 4 anos. Então muita gente pensa que aqueles iogurtes são próprios para criança, mas na verdade não. São para crianças maiorzinhas, não para os bebezinhos, né? E além disso, nesses alimentos, né, industrializados, a gente encontra muitos, mesmo aqueles que são ditos saudáveis, a gente encontra muitos aditivos alimentares. Esses aditivos, eles servem para quê? Eles servem para deixar o alimento mais saboroso, um alimento mais crocante, com a cor melhor, mais visível, mais chamativa, com um cheiro melhor.
Então, às vezes, alguns alimentos fica até difícil competir, né? Como que um alimento saudável, às vezes, é uma coisinha assim, mais opaca, não tem aquele gosto, aquele cheiro, aquela crocância como alguns outros alimentos têm. Mas por quê? Porque eles não são cheios desses aditivos. E aí, qual o problema desses aditivos, né? O problema é que eles podem fazer muito mal à saúde, alguns deles podem causar inclusive cânceres, né? Então, assim, é muito sério. E quando a gente pensa, eu sempre falo, quando a gente pensa no bebezinho que está se desenvolvendo, que está crescendo, que precisa de nutrientes de uma qualidade melhor ainda, né, para estar formando seus músculos, seus ossos, está tudo crescendo, né? Então ele precisa muito saber, desculpa, ele precisa muito ter esses nutrientes de boa qualidade para estar crescendo de forma adequada, tá bom? A gente tem que ler, gente, um rótulo para estar sabendo exatamente o que, que a gente está comprando, tá? Às vezes você compra um pão integral achando que está comprando tudo de melhor. Você vai ler a lista, o que tem de aditivos naquele pão integral, se você for ler, você até desiste de comprar, tá bom? Então a gente precisa muito estar atento ao que, que a gente está comprando, porque a gente está investindo na nossa saúde, pelo menos achando que está investindo, na verdade a gente está trazendo até um cavalo de Troia muitas vezes para nossa casa, né? E quanto mais a gente come essas coisas, mais aquilo vai se acumulando e os efeitos, né, vão aparecendo com o tempo, tá bom? Deixa eu ver aqui se deu certo. Acho que o pessoal do YouTube hoje vai ficar sem a transmissão. Deixa eu pôr aqui para salvo para gravar de outro jeito. Prontinho. E aí, gente, eu quero trazer para vocês algumas dicas de como que a gente pode fazer para estar organizando a nossa vida de forma mais fácil. Porque a gente vive uma correria todo dia, não importa se você trabalha só em casa ou se você trabalha fora e aí uma pessoa vem para estar te ajudando a dar uma arrumada na casa. A gente sempre tem muito trabalho para fazer, na verdade. E aí, desculpa, eu quero trazer para vocês algumas dicas de como você pode ter uma alimentação saudável sem ter tanto trabalho assim. E essa alimentação saudável, ela envolve 3 etapas, tá? Que envolve a compra, o preparo do alimento e o armazenamento desse alimento, como o congelamento e o descongelamento também, tá? Então a gente vou te dar várias dicas de como você pode fazer para facilitar a sua vida em cada uma das etapas, tá? Então, se você quiser, já prepara a sua caneta, seu papelzinho para ir anotando. São muitas dicas, eu não sei se vai dar tempo de passar todas para vocês hoje, porque o tempo do Instagram é só 1 hora, né? No máximo. Então, se não conseguir, eu vou gravar um outro vídeo, vou deixar no YouTube, tá? Então, se você quer acessar o meu YouTube, vai lá no link do Instagram, tem vários botõezinhos, e um desses botões é o YouTube, tá bom? E aí você já entra direto no meu canal, não tem que ficar fazendo aquela pesquisa no próprio YouTube, certo? E aí a gente vai para a primeira etapa, que é a compra dos alimentos. Antes mesmo de comprar os alimentos, eu já vou te passar uma dica. É muito interessante você ter em mente o cardápio que você quer para aquela semana, tá bom? Essa é a primeira dica e ela é a base para muitas outras dicas que você vai receber daqui a pouquinho, certo? Então pode parecer ser trabalhoso, mas é muito necessário e muito útil. Então separa uns minutinhos para você escrever o que você pretende preparar para aquela semana, tá? Eu vou te dar um exemplo bem prático. Quando eu era adolescente, minha mãe é cabeleireira e meu pai acabou que aprendeu a cozinhar um pouco por conta, né, de que ela estava sempre ocupada. E aí, muitas vezes ela chegava assim, no fim do dia, quando ela estava chegando em casa, às vezes já 7 horas da noite, cansada, não tinha nada pronto para o jantar, né? E aí, hoje, né, pensando naquilo, se ela tivesse um cardápio, né, mas pelo menos um rascunho de um cardápio que ela queria para a semana, ficava mais fácil do meu pai tomar a iniciativa e procurar cozinhar de alguma forma, né, já dando uma agilizada naquilo que ela pretendia fazer. Mas se não tinha aquele cardápio, se não tinha aquele esquema do que ela queria para aquela refeição, ficava difícil da gente ajudar também, não é verdade? Então isso, Évila, anota aí. Então a primeira dica é faça um cardápio, não precisa ser nada muito elaborado. Inclusive, se você trabalha fora, você vai fazer o quê? Um cardápio de café da manhã e jantar praticamente, então fica rapidinho ali. E se seu bebê passou o dia na creche, e se na creche
eles já oferecerem todas as refeições, fica até mais prático, tá bom? Esse cardápio ele não precisa ser nada muito difícil, nada muito elaborado, não muito cheio de coisa, porque quanto mais coisa tiver, provavelmente menos você vai cumprir. Então, o que tem que ser básico, o que você conseguir colocar, incrementar naquele cardápio vai ser ganho. Então, faz um cardápiozinho bem básico, tá bom? Desculpa. E para que a refeição seja completa, o que é preciso, né? A gente precisa ter uma fonte de proteína, que pode ser qualquer tipo das carnes, né? Peixe, ovo, os miúdos também a gente pode utilizar, eles são boas fontes de ferro, tá? Uma fonte de carboidrato, que pode ser um arroz, uma batata, um cuscuz, uma mandioca, tá bom? Uma fonte de leguminosa, o que são as leguminosas? São os feijões, as ervilhas, lentilha, grão de bico, um tipo de legume, um tipo de folha e pronto, tá? O Ministério da Saúde, inclusive, dá uma orientação pra gente que a gente pode montar o cardápio da seguinte forma. Você escolhe 3 tipos de folha no supermercado, e aí se no seu supermercado já tiver aquele que é o trio de alface, né? Que é alface roxa, alface verde e um outro tipo de alface, que às vezes é um alface americano ou outros tipos, né? Tem vários. Ou uma couve. Então você já pode estar montando essas 3 folhas, 3 tipos de legumes coloridos, e aí você vai alternar o uso deles de acordo com as refeições que você for fazendo. Se você fizer poucas refeições em casa, então não precisa comprar muita coisa, tá bom? Então o que precisa ter são esses grupos de alimentos, e aí você vai só modificando a cara desses alimentos para dar um sabor diferente na refeição, tá? Então não precisa comprar aquele mundo de coisa, tá bom? Porque não adianta, a gente acaba desperdiçando, tá? Frutas, você precisa mais ou menos uns 4 tipos de fruta, e aí se tiver aquela fruta da estação é melhor ainda, que ela é mais fresquinha, ela é mais gostosa e até mais barata também, tá bom? E quanto mais fresquinho, né, mais da estação você comprar, geralmente tem até a quantidade de agrotóxico é menor, porque é próprio daquele fruto, né, brotar naquele período do ano, tá bem? E o básico seria isso que eu te passei, tá? Então nada de muito complicado. Uma fonte de cada grupo já tá ok. Ah, mas eu gosto muito de misturar, vamos supor, cenoura e chuchu. Não tem problema. Se você quer, mistura, faz os dois, né, na mesma refeição, não tem problema. Esse é o mínimo, que é o basiquinho que a Ministério da Saúde fala pra gente, que a gente pode estar preparando o nosso prato para que ele seja mais rico, tá? Quer incrementar? Ótimo. Se você pode, ótimo. Vai lá e incrementa para ficar cada vez mais bonito, tá bom? Mas uma fonte de cada um desses grupos já tá ok, certo? Quando a gente compra coisas demais e a gente não tem tempo para fazer aquela higienização correta, e às vezes vai ficando lá dentro do saco pra gente lavar no outro dia, que eu sei que às vezes acontece, que acontece aqui também, se estraga, a gente fica triste, a gente perde dinheiro, não é verdade? Me digam aí, acontece só aqui em casa ou com vocês também? E a gente às vezes tá naquela correria, às vezes compra um monte de coisa, às vezes vai no supermercado à noite, e aí chega, já deixa lá, porque vai colocar o menino pra dormir, vai dar banho, tudo, é aquela correria, né? E aí, uma outra possibilidade também, se você, por exemplo, recebe o salário uma vez no mês, você vai uma vez no supermercado, já faz aquela feira das coisas não perecíveis, né? Você tem uma noção de quanto que você usa no mês, por exemplo, 3 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, então você já compra aquilo ali, mais ou menos na quantidade que você costuma utilizar no mês, e de uma vez só você já compra esses não perecíveis e vai utilizando no decorrer dos dias. O que acontece? E aí, quando você vai no supermercado as próximas vezes, você compra só as carnes, os ovos, as verduras, os legumes. Por quê? Porque vai te facilitar a sua ida ao supermercado, vai ficar mais rápida, já que você não tem toda semana que ficar olhando. Ah, tem um arroz, comprei um arroz e um feijão. Aí na próxima semana tem que comprar um arroz e um feijão de novo. Então, se você tem uma noção, eu consumo um por semana, então já compra tudo de uma vez só, que das próximas vezes vai ficando mais rápido a compra, certo? Dica número 2. Faça uma listinha de tudo que você tem que comprar, tá?
Isso agiliza muito o tempo da gente, evita as tentações, a gente ficar indo em todos os corredores e aí passa aqueles corredores, né, dos biscoitos, dos chocolates. Toda vez que você ficar vendo aquilo ali, toda vez que você ficar passando pelos caixas vendo aquilo ali, é ou não é uma tentação, né? Então, e quando se tem criança, aqueles pacotes mais brilhantes chamam mais atenção. Então você passa por esse desgaste desnecessariamente, né? Se você já for, você organizar o que você precisa comprar, para não ter que ficar indo várias vezes. Então, essa listinha, o ideal é que você ponha até na geladeira mesmo, tá? Fica mais fácil de você lembrar do que precisa comprar. Aqui em casa eu faço assim. Eu tenho no celular, no arquivo, uma lista enorme de tudo que a gente geralmente compra no supermercado. E aí todo domingo de manhã meu marido faz a feirinha, né, da semana. Então eu já copio e colo no próprio WhatsApp dele aquela lista completa e vou retirando os itens que eu não vou precisar durante aquela semana. Tá? Então assim, pelo menos ajuda pra mim, que eu não tenho que ficar escrevendo toda a vida a mesma coisa, né? Tem coisas que ele já sabe que ele mesmo já nem fruta, ele vê o que tá bom, o que tá bonito e aí ele compra. Mas outras coisas que são mais que eu quero variar na semana, né, de acordo com o meu cardápio, aí eu passo pra ele, tá bom? Então a dica número 1 é você ter o seu cardápio. Esse cardápio vai te ajudar a se organizar durante a semana. E aí, de acordo com o que você quer no seu cardápio, você já faz a sua listinha do que precisa. E aí vem o número 3, a dica número 3, tá? Deixe papel e caneta na própria geladeira ou em algum lugar de fácil acesso para você anotar o que já tá acabando. Então, durante a semana eu já vou percebendo, tá acabando, por exemplo, deixa eu ver, tá acabando o ovo, então vai precisar comprar no final de semana, eu já anoto, o ovo lá vai acabar, vai precisar comprar mais. Tá acabando o arroz, tá acabando a cenoura, então eu já vou anotando. E aí, quando eu vou fazer a minha lista de compras, eu já vou só ticando, ver o que precisa daquela lista, porque precisa colocar ou tirar daquela lista que eu já tenho armazenada, de acordo com essa lista que eu já vou anotando, certo? Então, essas foram as 3 dicas que eu pensei aqui pra vocês. Se vocês tiverem outras dicas, também podem me passar, tá? Pelo Instagram mesmo ou Facebook, tá bom? E aí, a gente vai para a etapa número 2, que é a etapa do preparo dos alimentos, certo? E uma coisa que eu não sei se você sabe, mas é muito necessária, que antes da gente fazer o manuseio daquele legume, daquela carne, daquela verdura que a gente trouxe do supermercado, a gente precisa tirar tudo da pia, né? Seja a louça limpa, seja a louça suja. Mas o ideal é que não tenha nada nessa pia. Pra quê? Principalmente quando a gente fala das carnes, dos frangos, tá? Do peixe, dessas coisas que são cruas, tá? Por quê? Porque pingos de sangue, ou pingos daquela água, né, do descongelamento, pode acabar contaminando os nossos potes, os nossos pratos, os nossos talheres, certo? E causar infecções, principalmente nos bebês, que eles têm um sistema imunológico ainda se desenvolvendo, não tão amadurecido como o nosso, tá? Pode ser que no nosso a gente talvez nem sinta nada, mas para os bebês é muito importante que toda a higiene do local que a gente está preparando esse ambiente seja a melhor possível, tá bom? Então, gente, as bactérias das carnes em geral, elas morrem quando elas são aquecidas, mas se fica naquele potinho lá que você já lavou, com tanto esforço, com tanta correria, você lavou aquela louça, deixou lá prontinha, e aí você vem e utiliza uma carne, vai lavar um legume, que aí cai terra, um pouquinho de terra na louça, então aquele seu trabalho acaba sendo em vão, e você ainda pode estar adquirindo uma doença ou o seu bebê, tá bom? Dica número 2 do nosso preparo: faça os seus próprios temperos prontos. Gente, tempero pronto ajuda muito, tá? Por quê? Porque você descascar cebola, você descascar alho, toda vez que você vai preparar, às vezes dá um trabalhão, aí você suja a mão várias vezes, fica aquele cheiro ruim, né, do alho na mão. Então, se você já tem os seus temperinhos prontos, já pode deixar tudo picadinho, se você preferir assim. Ou você pode fazer, inclusive, um tempero verde. Lembrando, gente, que os bebês, a partir de 1 ano só, que eles devem ser expostos ao sal de cozinha. Por quê? Até esse período, o sal que tem nos próprios alimentos, nos próprios legumes, é o sal que o bebê precisa. Não precisa adicionar nada, tá? A comida do bebê, ela precisa ser bem temperada, dos temperos naturais, não do sal, tá
tá bom? Comida de bebê, eu vivo dizendo, não é comida sem gosto, é comida sem sal, tá? Então, como é que você pode fazer esse tempero verde? Você pode bater no liquidificador, no multiprocessador, cebola, alho, um pouco de azeite, cebolinha, se você gostar, coentro, ou se você não gostar do coentro, a salsinha, orégano, manjericão, para deixar aquilo bem temperado, bem gostoso. E aí, pimentão também, se você gostar. E aí você bate tudo, pode bater pouco ou bater muito, dependendo do jeito que você gostar. Se bater muito, vai ficar com uma pasta, né? Fica gostoso também. E aí você tempera os alimentos com aquele seu tempero verde naturalzinho, fresquinho que você fez em casa, que não tem aditivos, aqueles aditivos muitos que tem na indústria. Aí vai ser gostoso e vai ser super saudável, certo? Então, você pode inclusive congelar, se você fizer em uma quantidade maior, ou guardar em potinhos, como aqueles potinhos de geleia, que a gente às vezes tem em casa, de vidro. E aí você vai utilizando mais ou menos em torno de um mês, você pode estar utilizando. Se ele for bem armazenado, na geladeira direitinho, dura até um mês, tá bom? Então é bom, é uma mão na roda, principalmente quando a gente está aperreada, assim, tendo muita coisa para fazer, vai precisar cozinhar. É muito útil, muito bom, tá certo? Você faz em casa, Évila, temperinhos assim? Ou prefere cortar na hora? Tem gente que também gosta de cortar na hora, porque acha que fica mais fresquinho, mais gostoso, né? Gente, temperar a carne em porções que você vai consumir. É outra dica, a nossa dica número 3. Tudo depende do seu cardápio, né? Vocês estão percebendo. Você comprou uma peça de carne, por exemplo, você quer fazer parte dessa carne cozida, né, com alguns legumes, parte dela em bife, não tem problema. Você traz do supermercado, já separa, já pode inclusive temperar essa carne, já guardar temperadinha e congelar. Então, na hora que você for tirar essa carne do congelador, ela já vai ter pego um pouco desse tempero. Então, ela vai ficar deliciosa, com nada de sal, né? Que, segundo esse temperinho verde que a gente fez, não tem sal. E aí, ou se o seu bebezinho também já for maior, você pode estar utilizando sal. Mas é muito legal que já tá com um tempero muito gostosinho e rapidinho ela vai ficar pronta e gostosa, tá? E sem precisar da adição do sal, tá bom? Essa foi a dica número 3. Agora a dica número 4. Deixe as carnes, peixes, frangos marinarem um pouco antes de você cozinhá-las. O que é marinar? É você deixar aquela carne, aquele frango, aquilo que você está preparando, pegar um sabor. Você pode colocar dentro de um recipiente com tampa na geladeira e deixar lá um tempo, né? Porque também você deixar em cima da pia, por exemplo, ele vai estar numa temperatura ambiente e isso propicia a multiplicação dos micro-organismos que tem na carne. Então, o ideal é deixar na geladeira mesmo, tá? E aí ela vai pegando aquele sabor. Então, acabei de comprar uma carne, vou fazer para o almoço. Você pode deixar um tempinho lá, pegando o sabor dentro da geladeira e depois você só tira e prepara, tá bom? Para quem não tem uma habilidade muito grande assim, na cozinha, de estar preparando muitos alimentos, essa é uma dica muito legal, porque se você não tem aquela mão cheia assim para estar cozinhando, se você fizer isso com os seus alimentos, isso vai ajudar muito para sua comida ficar bem gostosa, tá bom? Marinar é excelente. Você não precisa de muitos temperos, basta o que você tem em casa mesmo, uma cebola, um alho. O alho já dá um bom gosto na comida quando a gente deixa marinar, tá bom? E se você for fazer peixes, um limãozinho também por cima deixa uma delícia, tá bom? Dica número 5. Use a panela de pressão. Tem muita gente que tem medo da panela de pressão. Se você faz a limpeza direitinho, se troca borrachas quando ela está mais desgastada, ressecada, se você faz a higienização do pino direitinho, o pino está desobstruído, pode ficar tranquilo, pode usar, tá bom? O milho você pode cozinhar inclusive na panela de pressão, porque o milho é mais durinho, então você vai dar para o seu bebê. E milho é excelente para a gente levar para qualquer lugar. Vou sair com o bebê, vou para o shopping, vou para um parque, vou sair com o bebê para uma consulta. Milho cozido é excelente, tá? Além de ser uma boa fonte, né, de nutrientes, o milho não faz tanta sujeira, o bebê se diverte, coça a gengiva, o milho é excelente, tá bom?
Então, para cozinhar, o ideal é cozinhar na panela de pressão, porque vai deixar o milho bem molinho para o seu bebê, tá? Uns 20, 25 minutos, dependendo se o milho for mais novo ou mais velho, já tá de bom tempo para ficar excelente no pontinho para o bebê comer, tá bom? Utilizar a panela de pressão economiza pra gente tempo, economiza gás, economiza dinheiro também, né? E o próprio Ministério da Saúde orienta a gente a utilizar pela praticidade da panela de pressão. Você pode fazer as carnes, o feijão, pode fazer até arroz também. Arroz integral eu gosto muito de fazer na panela de pressão porque é mais rápido, tá bom? O feijão de molho da noite pro dia. Mito ou verdade que isso faz bem? Gente, é verdade, tá? Essa é a nossa dica número 6. Deixar deixar o feijão de molho no limão ou no vinagre, tá? Esse meio, né, mais ácido, né, do limão e do vinagre, facilita com que o fitato que está presente no feijão, nas leguminosas em geral, tá? Pode ser o grão de bico, pode ser a lentilha, a ervilha. Quando a gente faz isso, no outro dia fica cheio de espuminhas na água. Essas espuminhas são provocadas pelo fitato. O fitato é um antinutriente, tá? Que esse antinutriente, quando ele se liga ao cálcio presente também no alimento, ele forma uma ligação tão forte que impede que esse cálcio seja absorvido pelo nosso corpo. E a gente precisa do cálcio, né? As crianças principalmente estão se desenvolvendo, os ossinhos estão crescendo, precisam do cálcio. E quando a gente deixa de molho, a gente possibilita que esses fitatos saiam do feijão e o cálcio, que quando eu for cozinhar aquele alimento, ele possa ser absorvido melhor pelo meu corpo, tá bom? Sem falar que o tempo de cozimento, quando você deixa o feijão de molho, é muito menor. Você colocando em 5 minutinhos só, né, depois que pegar a pressão, já tá bom pro feijão. Se deixar muito mais tempo do que isso, vira uma papa, tá? E aí você faz rapidinho aquele feijão gostoso. Você tempera com um alho refogadinho, uma cebola refogadinha, fica uma delícia, tá? Super rapidinho, tá bom? Então, eu acho que dá o quê? No total, uns 15 minutos de cozimento. Então, você faz uma refeição fresquinha, uma refeição rápida, quando você deixa de molho, tá bom? Dica número 7, cozinha em quantidade. Parece até um pouco contraditório, né? Porque eu falei no início de você não ter estoques, né? Não comprar também demais, porque vai acabar desperdiçando. Mas quando você cozinha, você já deixa as carnes, deixa frango já pronto. Isso facilita demais naquele momento de você só retirar do congelador e consumir, tá bom? Vou te dar um exemplo. Se você preparou seu cardápio, no seu cardápio você escolheu que vai ter 3 dias que vocês vão consumir frango. Então você não precisa cozinhar o frango 3 vezes, né? Você pode fazer o frango, vamos supor, 1 quilo completo. E aí você já, quando for armazenar, você já separa essas 3 porções para os 3 dias. E aí você só tira do congelador e dá aquela mudada na cara do seu frango. Você pode deixar ele um pouco mais assadinho, você pode desfiar e colocar refogado com a cebolinha, com o alho, feito tipo um creme. Legal, uma dica extra aí. Se você quiser fazer tipo um creme de frango para você beber, você pode estar essa consistência do frango pode vir de uma batata inglesa bem amassada, tá? E aí você põe mistura com o caldo do próprio frango, ou o inhame também dá muito certo, tá? Eu já fiz aqui em casa, ficou muito bom, certo? E aí você vai mudando a cara desse frango de acordo com o que você gosta, do seu tempero, do que você planejou para o seu cardápio. Lembrando que o cardápio é a base de muita coisa aqui do que a gente está conversando, tá? Então, gente, essas 7 dicas, né, sobre o preparo dos alimentos. Como que você pode fazer para preparar esses alimentos de forma mais rápida, tá bom? O que vocês estão achando? Vocês já fazem algum dessas dicas? Tem alguma outra dica aí que vocês queiram me passar também para eu utilizar e ser mais prático no meu dia a dia? Podem me falar aqui, tá bom? E aí a gente vai para nossa terceira etapa, que é o armazenamento e o descongelamento, né? Que depois que eu comprei, que eu preparei, agora o que eu vou fazer com esse alimento, tá bom? Então, gente, uma dica que eu quero dar que é muito importante, eu já falei isso aqui em outras lives e vou continuar falando, tá? Não deixe a panela com a comida no fogão a tarde inteira, tá bom? O que acontece?
Quando eu deixo, inclusive, por exemplo, um arroz, eu deixo um arroz cozido a tarde inteira lá no meu fogão, alguns esporos desse arroz, eles ficam lá quietinhos, inativos quando o arroz está cru. Porém, quando eu cozinho, eles começam sua atividade e podem começar a se multiplicar e se multiplicar. E aí, aquele meu arroz, que tá fresquinho, gostosinho ali, daqui a pouco ele pode estar com a quantidade de micro-organismos muito superior e que pode causar um dano no meu organismo ou principalmente no organismo dos bebês, tá bom? Então, lembrando, fez a comida, a orientação que o Ministério da Saúde passa pra gente é que nas próximas 2 horas ele ainda pode ficar ali, até vai esfriando um pouco, mas depois você já pôr na geladeira, tá bom? Certo? E aí, outra dica, né? Você coloca na geladeira e aí quando for jantar, você retira da geladeira e esquenta. Esquenta na quantidade que você vai utilizar, tá bom? Pra não ficar requentando comida. Quando a gente requenta uma comida uma vez, tudo bem, ok. E se a gente armazenou de forma correta, né? Se a gente colocou no tempo certo também na geladeira. Porém, se você utilizou uma quantidade, tirou uma quantidade da geladeira, esquentou e daquilo ali sobrou, você põe na geladeira de novo e utiliza. Quando você vai utilizar, aquelas bactérias já se multiplicaram ainda mais, porque ficou mais um tempo, né, fora da geladeira e ainda corre o risco de contaminação, de infecção, principalmente para um bebê. E também, gente, os nutrientes daquela comida, eles vão se perdendo com o aquecimento. Então, se eu aqueço e aqueço e aqueço, cada vez eu vou perdendo mais nutrientes. Então, não é interessante de forma alguma a gente ficar reaproveitando a comida que foi esquentada, tá? Então, o que a gente pode fazer para evitar essa contaminação? Pôr na geladeira, tá? 2 horas depois do cozimento, você já pode estar pronto, certo? Número 2, observe os potes de plástico que você utiliza em casa. Normalmente a gente guarda comida em potes de plástico, né? Existem os potes plásticos e os potes de vidro. Os potes de vidro muitas vezes são mais caros, a gente que tem bebê, às vezes a gente fica com um pouco de receio de utilizar, vai que o bebê pega e derruba, quebra e se machuca, né? Mas eu quero lembrar vocês, quem não assistiu minha live na semana passada, né? Os plásticos, eles têm símbolos, tá? Que vão te mostrar do que ele é feito. Então, se você observar, a maioria dos plásticos, eles têm um triângulo formado por 3 setas e dentro tem um número. Cada número vai dizer pra gente do que ele é feito. A maioria dos potes utilizados na cozinha são com a numeração 5. E o que essa numeração quer dizer? Ela quer dizer que ele é feito de polipropileno. Ele é um plástico mais resistente, inclusive ao calor e ao frio. Geralmente são aqueles potes que vem com o símbolo que você pode congelar, tá? Mas o ideal, gente, é quando vai congelar alimento, você congelar em potes de vidro, tá? Esses com o símbolo 5, geralmente eles não têm o bisfenol A, tá? Então observe, se você vai comprar um potinho para sua casa, observe se ele, às vezes vem BPA free, quer dizer que não tem o bisfenol. O bisfenol, ele se parece muito com alguns hormônios e aí ele vai ativar áreas do nosso corpo como se fossem os nossos hormônios e aí pode causar muitas doenças na gente, tá bom? Uma série de doenças que quando você vai ler você fica pasmo, tá bom? Então observe os potes que você tem em casa. Se você viu algum potinho que dentro tem o número 7, jogue fora, tá? Mas descarte de forma adequada. Por quê? Porque esses com o número 7, muito provavelmente ele tem o bisfenol A, tá bom? E não é recomendado que a gente use, porque esse bisfenol ele passa para o alimento e do alimento passa para a gente vai acumulando esse bisfenol, tá bom? Então, se puder trocar pelo menos alguns potinhos por potes de vidro, é o mais ideal. E aí, quando você for armazenar no congelador esses potinhos, coloque, dê preferência aos potes de vidro para aqueles alimentos com mais teor de gordura, tá bom? Então, assim, as carnes, aquele feijão, se você tiver feito, por exemplo, uma feijoada, dê preferência para utilizar esses potes de vidro para você guardar, tudo bem?
Dica número 2: escreva na tampa do pote o que você pôs dentro e quanto você pôs. Então, colocar o que e a data. Por quê? Isso facilita muito para a gente saber até o que tem lá dentro, para a gente não ter que estar abrindo. Muitas vezes a gente abre e a gente nem identifica muito bem o que estava ali dentro, né? Então, você pode fazer isso, né, de já deixar datado. E também já deixar anotado num papelzinho na geladeira o que é que você tem no congelador. Por quê? Porque muitas vezes a gente até cozinha algo novo porque não lembra do que tem na geladeira, no congelador. Então, assim, você às vezes tem uma carninha, tem alguma coisa, você pode fazer algum preparado com aquilo ali e nem lembre que faz tudo de novo, tá bom? Então, ter aqui no potinho a informação do que tem ali dentro e a data que você cozinhou é muito legal, porque te dá uma noção até de quando foi, para você saber. Ah, é muito antigo, é muito novo, o que eu vou consumir primeiro, tá bom? E a listinha fora também te dá uma noção do que você já tem, e por acaso às vezes a gente não estava preparado naquela semana para comer mais vezes em casa, às vezes alguém adoece, a gente acaba ficando em casa. Ou acontece a gente sair mais e a gente não consumir aquilo que já estava sendo preparado. Então a gente já tem uma noção do que já tem pronto para a gente não fazer de novo. E outra coisa que vai ficar acumulando lá no seu congelador, tá bom? Dica número 3. Você viu o seu calendário, não, desculpa. Seu cardápio. E aí no outro dia você vai consumir vamos dizer, peixe, e aí você tem aquele peixinho lá congelado. Você tira aquele peixe à noite do congelador e põe lá na geladeira. Por quê? Porque ele já vai descongelando aos pouquinhos, e aí quando você for consumir no outro dia, ele já vai estar descongelado de forma mais rápida e vai ter feito o descongelamento correto, né? Porque o que acontece? Quando a gente não faz esse descongelamento correto, a gente propicia que mais bactérias se multipliquem e cresçam naquela nossa comida, tá bom? Então, quando a gente come, a gente pode ter uma leve dorzinha de barriga e tudo, não sabe por quê? Pode ser que seja por conta desse manuseio, né, do alimento de forma errônea, tá bom? E aí, gente, uma coisa que a gente pode fazer, eu já falei que congelar tranquilo, né? A gente pode congelar os alimentos, principalmente se for carne, arroz, feijão, tá bom? Com relação aos vegetais, existe um detalhe a mais nos vegetais. Por quê? Muitos vegetais, eles mudam bastante a consistência deles, a cor, inclusive até o sabor, quando a gente congela. E aí, por exemplo, o tomate, a batata, então ficam a banana, a manga, eles mudam o aspecto dele quando a gente congela. Então, o que a gente pode fazer? Com relação aos vegetais, a gente pode fazer um processo chamado branqueamento. E essa é a dica número 4. Então, sabe aqueles vegetais congelados que a gente compra no supermercado? Eles passaram por esse processo do branqueamento. Aqui em casa eu nunca fiz. Eu sempre utilizo, assim, eu prefiro fazer no dia, porque eu acho que não é tão demorado assim fazer cozinhar os vegetais. Então, assim, eu consigo cozinhar, enquanto eu tô fazendo outra coisa, eu já consigo cozinhar os vegetais, então eu não faço esse processo de branqueamento. Mas eu vou passar para vocês como que é. Você começa a cozinhar o alimento, vamos supor, vai cozinhar um brócolis, uma cenoura, e aí você cozinha no máximo até 10 minutos, dependendo se o alimento é mais duro ou mais molinho, tá? No caso, por exemplo, a cenoura, uma beterraba, que são mais durinhos, você deixaria os 10 minutos. Só que quando dá esse tempo, que ele começa a ficar um pouquinho mais amolecido, você tira do vapor, do que você estava fazendo, né? De onde você estava cozinhando, e põe num recipiente com água gelada e com gelo, tá? Então, para que faz essa mudança brusca de temperatura? Com isso, eu impeço a continuação do cozimento desse alimento. Então, ele vai ficar um pouco mais macio, um pouco mais molinho, e aí, quando eu congelar e descongelar, ele não vai demorar tanto para fazer a continuação do cozimento, entenderam? Então, é para dar essa agilizada na cozinha que você pode fazer isso. O problema é que, mesmo quando a gente faz esse processo, o alimento, muitas vezes, ele não fica na consistência do que ele estava antes. Então, assim, se os bebês... se você permite que o seu bebê pegue o alimento e leve na boca, provavelmente seu bebê vai sentir um pouco de diferença. O alimento, ele fica mais molenguinha, não fica mais a mesma coisa, tá?
A cenoura, ela fica muito mais mole. Enfim, eu não gosto, assim, particularmente eu não gosto muito. Eu prefiro cozinhar no dia, tá? Até porque meus filhos já são maiorzinhos, eles comem já em porções menorzinhas, né? Picadinho, não comem mais em bastão. Então, pra mim fica mais fácil. Eu já corto picadinho, já ponho no banho-maria já no formato que a gente vai consumir, tá bom? Então, gente, essas foram as dicas que eu pensei pra vocês hoje, tá? Espero ter ajudado vocês nessa empreitada grande, né? Que é a gente conciliar a vida de mãe, a vida de profissional, a vida do lar, né? De dono de casa também, na preparação dos alimentos, dá trabalho. Mas o que é legal também, com o passar do tempo, que o bebê for crescendo, você chamar esse bebê para participar com você de alguns processos dentro da cozinha. Isso ajuda a criança para que ela se sinta participante mesmo, né, de tudo dentro da casa, dá responsabilidade a ela também de que ela precisa participar, de que ela é um integrante do lar. E algumas coisas você pode deixar que o bebê faça. Por exemplo, o meu filho de 2 anos, se eu descascar a tangerina, ele fica muito bravo. Ele quer descascar a tangerina, a mexerica, né? Não sei de onde você é. Então, assim, é muito legal porque eles querem participar, o bebê gosta muito de participar. Então, assim, se é para mexer alguma coisa que dê para ele mexer, ele quer ver o alimento cozinhando, é um perigo, né? Mas assim, eu ponho no braço, seguro para ele não encostar a mãozinha, mas eles querem participar. E é muito legal que a gente traga a criança para esse mundo dos alimentos, para que ela aprenda sobre os alimentos, veja como é que se faz, até para tirar um pouco dessa cultura, né, de estar comprando tudo pronto, porque a gente sabe que, querendo ou não faz bem, né? Poucos são os produtos que realmente não tem muitos aditivos ou não tenha pelo menos um, tá bom? Espero ter ajudado vocês, tá? Um grande abraço. E eu vou deixar essa live disponível, tá bom? Aqui no Instagram. Mais tarde eu vou tentar baixar o vídeo lá pro YouTube, tomara que dê certo, né? Já que não deu pra fazer a transmissão ao vivo por lá. Mas é isso, gente. Tá bom? Um beijão, um ótimo final de semana pra vocês. Se tiver alguma pergunta, você pode me fazer inbox também. Tá bom? Obrigado, Evelyn, por estar aqui com a gente. Tá? Você tem 2 menininhos também. Oi, Benjamin, tudo bem? E outro de 7 anos, a idade. Então, a idade diferente, eles dois? Um tem 7, quantos anos tem o outro? O meu é 2 e 3 aqui. Foi uma escadinha, mas acho que a escada já acabou. Acho que não vai vir o terceiro, não. Tá certo? Grande abraço, gente, então, pra vocês. A gente se encontra na próxima sexta, tá bom? Se você quiser, já convide outras pessoas também para participar com a gente, tá? Desses momentos. Eu vou deixar uma enquete aqui para vocês me dizerem o que é que vocês querem que a gente traga na próxima semana, nosso tema da nossa live, do nosso encontro, tá bom? Tá vibrando aqui? Legal. Participando com a gente, né? Muito bem, já vai aprendendo aí. Eu acredito que eu queria, né? Eu achava que ia ter meninas, né? Não veio, mas eu tenho isso comigo, assim, que Deus me deu a missão de cuidar bem, né? De 2 meninos, para que eles sejam bons maridos, ótimos pais também, e que para deixar minha contribuição no mundo através deles também, né? Então, é bom que o Benjamin já está participando também, para estar aprendendo sobre os alimentos, para quando for formar a família dele, ele já ajudar também, né, Benjamin? Beijão, lindo. Até semana que vem, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.